sim. Então, espero que sim, porque, né, sempre o texto vai, né, ser melhor aproveitado se não seja a primeira vez que estamos vendo o conteúdo, no caso, né, que a gente está já, né, já temos lido, já entendemos um pouco a respeito, para depois, né, a gente poder comentar, até entender a conversa que rola. Então, talvez a gente tenha processado um pouco a leitura, pensando de perguntas que talvez encontramos no contexto, né, que já, no certo sentido, já coloca, né, a gente mais numa posição de aproveitar melhor o estudo. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, e daí nós vamos lembrar um pouco sobre onde deixamos o estudo, né? Então, tá aqui, você deve agora ver a tela, né? Que o tema do livro, não me envergonho, né? Não tenho vergonha, Paulo diz, do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, né? Primeiro para o judeu, depois para o gentio, pois no Evangelho uma justiça de Deus é revelada, pode ser a justiça de Deus, uma justiça que é pela fé do primeiro ao último, assim como está escrito, os justos viverão pela fé. E, né, se vocês se lembram, nós terminamos mais ou menos com esse slide, a última aula, e eu estava, né, ressaltando que, né, muitas vezes nós não apreciamos, né, qual é a novidade, qual é, né, a diferença, qual é o paradigma que está sendo modificado aqui na pregação do Evangelho, né? E este versículo já está dando uma grande dica nesse sentido, que na pregação do Evangelho, né, a justiça de Deus está sendo revelada. Então, e eu falei que esta é uma novidade e inclusive, né, assim, já comentando um pouco, alargando o assunto, o que estamos vendo aqui, que este versículo está nos, né, intimando, já está sugerindo que existe agora em Cristo, na nova aliança, uma justiça que procede de Deus, né? Então, olhando aqui né, versão internacional, o que eu leio, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E muitas vezes nós já deixamos de ler, já passamos para, sei lá, né, comentar o tema já a partir desse versículo, esquecendo, né, menosprezando um pouco, né, a segunda parte. A segunda parte que é a grande parte, por sinal. Porque no Evangelho, na pregação do Evangelho, na história do Evangelho, no teor e conteúdo do Evangelho, é revelada. Aqui diz a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, os justos viverão pela fé. Tem outra pessoa que tem outra tradução, talvez o corrigido, outra coisa, né? Só para comparar a linguagem de versículo 17. Alguém tem algo além do Novo Internacional? Pode ler para a gente? A minha aqui diz assim:
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Leia a primeira parte de novo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de Tá fé bem. em fé. Tá certo. Alguém tem outra coisa? Aqui ele disse a justiça de Deus se revela. Alguém tem outra? Não? Então, vamos falar um pouco sobre a frase a justiça de Deus. Eu não sei se você liga muito pelo lado de gramática, mas quando se fala de, em português, caso que você não esteja sabendo, esse é o caso genitivo. O caso gramático, que indica uma relação, né, visando principalmente a questão de propriedade. Nesse caso, sendo de propriedade, quer dizer que estamos falando da própria justiça de Deus. Então, e até a leitura do jeito que estamos encontrando aqui, né, dá mais esse sentido. Mas também, quando você fala que esse é o presente de Paulo, pode dizer que é o presente que pertence ao Paulo. Ou pode dizer que esse é o presente que vem de Paulo. Está entendendo? Alguém tem a mão levantada? Pode falar. Irmão Paul, Oi. Eu achei uma tradução bem interessante aqui, nova linguagem de hoje. Ah, O tá. verso 17 diz: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Tá, tudo bem, né? Essa é um pouco mais, né, genérica, não entra na questão que eu estou puxando aqui, não é? Está generalizando a colocação. Então, o que eu estou falando aqui, o que eu quero ilustrar, que o caso genitivo, que é justamente quando falamos, esse é o carro de Paulo. Essa é a casa de fulano, cicrano, né? Então, quer dizer propriedade, né? Que essa é de Paulo. Ele é o dono dessa coisa. Está falando de algo que pertence a Paulo. Nesse caso, essa é a metade do sentido né, do caso genitivo. Né? Nesse caso, está destinado, esse versículo estaria abordando a própria justiça de Deus, que no Evangelho estamos demonstrando, comprovando, reivindicando a própria justiça de Deus. O genitivo dá para entender isso. Mas também, o genitivo também reflete a origem de alguma coisa, a procedência de alguma coisa. Então, né, quando eu digo que essa é a Bíblia de Paulo, então pode ser que é a Bíblia que me pertence, ou que se você está, né, se eu tivesse dado isso como presente para você, você diria, essa é a Bíblia de Paulo. E não é, né, que eu sou dono da Bíblia, mas a procedência eu te dei, foi como um presente. Então, esse é o presente de Paulo, essa é a Bíblia de Paulo, que veio dele, né? Que Paulo é né, o originador, ele é, né, quem
né, supriu quem deu essa Bíblia, quem deu esse presente. Esse é o caso genitivo. Tem dois sentidos, né? É a questão de algo pertencer a alguém, ou que está derivado, se deve, ou tem como, né, uma procedência, aquele sujeito, ou Paulo nesse caso, né, que Paulo me deu essa grana. Ele me doou, ele me contribuiu esse né, dinheiro, sei lá. Esse é o dinheiro de Paulo. Então, para saber qual é o sentido, você tem que observar o contexto, né? Em alguns contextos, pode, né, a conversa, a afirmação aqui, neste versículo, que estamos, como eu falei, defendendo, reivindicando, comprovando a própria, né, justiça de Deus, que Deus tem agido de uma forma justa. O que nós vamos ver, e esta é a grande novidade da nova aliança, que o que está sendo dito aqui é outra coisa. Sim, o Romanos vai defender a justiça do próprio Deus. Né? Eu vou te mostrar isso nos próximos capítulos. Tudo bem, capítulo 3. Mas a conversa, o que ele está, né, abrindo o jogo aqui, você deve entender. Essa é a grande inovação da nova aliança que na igreja não tem sido muito apreciado. Vamos colocar dessa forma. Não tem sido muito divulgado essa colocação. A colocação é que no Evangelho está sendo revelado uma justiça que provém de Deus. E essa é uma revolução. Essa é uma justiça que provém de Deus, que Deus fornece, que Deus atribui para os que creem, que confiam, que têm fé em Cristo. Então, né, eu já estou te, né, pondo em alerta que, né, essa frase aqui, ele falando sobre o tema, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Pode ser que é uma reivindicação, a defesa da justiça do próprio Deus. Então, só para até, né, pensar um pouco mais, entrar em um pouco mais detalhes, que para mim essa não seria grande novidade. Porque desde os velhos tempos, desde a antiguidade, a Bíblia está fazendo o quê? Se não defendendo, reivindicando que Deus anda corretamente, fielmente, cumpre tudo que, né, ele promete, tudo que fala, tudo que, né, ele assume, ele cumpre e, né, não pode botar defeito na justiça de Deus. Né? Eu penso de Jó, quando passou todo aquele desastre e Satanás tocou na família, na riqueza, até, né, no relacionamento conjugal dele, a mulher dizendo para ele, né, amaldiçoa a Deus e morra. Pronto. Né? O que você vê no resto do texto é uma defesa da justiça de Deus. Ou seja, praticamente de livro em livro, de profeta, na lei, no sacerdócio, tudo está defendendo o quê? A natureza, o caráter, a justiça de Deus. Então, essa, no caso, não seria grande revelação. Sabe o que seria uma grande revelação? Se, de repente,
Está entrando em jogo uma justiça que provém de Deus em função da cruz de Cristo, que antes não existia, que antes não foi disponível ao ser humano, e que Deus, através do Evangelho, agora está atribuindo uma justiça nova ao ser humano. Então, eu vou deixar a coisa por aí, por enquanto. Vamos voltar e tratar disso assim, né, muito mais detalhado em capítulo 3 e 4. Mas o que eu quero que você entenda que neste versículo, né, no tema, naquela parte que a gente lê, mas passa assim de repente, a gente passa sem dar qualquer importância, está realmente sendo dito algo revolucionário. Tudo bem. Essa é, né? Com isso encerramos a questão do tema. Paulo não está envergonhado do Evangelho, porque nesse Evangelho, né, reside o poder de Deus para salvar todos os que creem, tanto o judeu como o grego. Tudo bem. Mas daí, o que a gente vê... desculpe. Então, aqui, o que eu estou sugerindo que nós estamos aqui vendo uma defesa da própria justiça de Deus, mas a introdução ao noticiário de que hoje, por causa do Evangelho, está entrando em jogo uma justiça que procede dele por meio do Evangelho pela fé, né? Tudo bem. Esqueci sobre aquele slide, desculpe. Mas, no entanto, essa termina a introdução, essa termina, né, a questão do tema. E, em seguida, Paulo começa, a partir de versículo 18, falando, assim, categoria por categoria, qual é a situação de todo ser humano. E o motivo que ele está fazendo isso, só para você apreciar assim o quadro maior desde o princípio, é que já que ele falou que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos que creem, então ele quer mostrar que, né, e esse Evangelho atende uma necessidade, é a resposta universal para um problema universal. Uma necessidade universal, porque todos são indesculpáveis diante de Deus. Todo ser humano condenado diante de Deus. Então, vamos pensar um momento, vamos refletir em nossos pensamentos nesse assunto. E claro que nós não queremos, né, assim, correr tão facilmente para uma conclusão dessa. Talvez a gente pode pensar de pessoas que não devem, assim, talvez tão facilmente cair nessa condenação universal. Talvez a gente pensa de pessoas legais. Logicamente, você tem pessoas, sei lá, nos gangues que tem nos grandes centros brasileiros, que hoje nem tem que ser grande centro, mas gangues criminosos, né, viciados, vendedores de vícios, pessoas que trafegam, né, em pessoas, né, em tráfico humano, pessoas violentas, né, pessoas que, né, a gente diz, não, essa gente sim, né, essa gente merecem tudo que vão receber de Deus.
Mas nem todos são desse jeito. Temos pessoas que buscam o bem, que buscam a Deus. Tem pessoas que são moralmente, né, realizadas. Tem pessoas que, né, querem o bem, buscam a verdade, apoiam, aplaudem a justiça. Será que essas pessoas, de repente, são condenadas? Talvez a gente pode pensar de pessoas parentes, que embora não sejam da igreja, talvez nem crentes no Senhor, mas pessoas excelentes. Né? Nem todo descrente é deplorável. Né? Eu já conheci pessoas descrentes que não acreditam, né, em Jesus, talvez sejam de outra religião qualquer, mas que são pessoas pacíficas, tranquilas, que desejam o bem, que fazem o bem, que vivem uma vida moral exemplar. E nós queremos, sei lá, a gente acha difícil que essa pessoa está no aperto que a gente vai ver aqui, para dizer que são indesculpáveis, condenados diante de Deus, né? Porque são pessoas boas. Talvez alguns dos nossos parentes, nossos pais, outras pessoas que são pessoas boas, embora não de Cristo. Talvez a gente pode pensar, sei lá, de pessoas que nunca têm ouvido de Cristo. Né? No Brasil é difícil imaginar alguém, talvez alguns índios lá na Alta Amazonas, ou sei lá, perto de Cuiabá, naquelas reservas indígenas que não estão, né, recebendo pessoas de fora, né, que talvez eles nem sequer tenham ouvido o nome do Senhor. A gente pensa, olha, não é que, eu não estou dizendo que as pessoas assim tão inocentes que ele, né, deve, como todos nós, pagar, né, naquela que ele entende, deve viver como eu, né, um pouco às vezes contrariado com sua própria consciência, fazendo o que ele sabe que não deve fazer, mas ele nunca ouviu de Cristo. Será que Deus vai condenar essa pessoa que nunca ouviu a palavra? Ou a gente pensa, talvez, de pessoas lá na China, na Rússia, na África, onde tem aquelas religiões, né, assim, de tribos, né, da tradição deles. Talvez em China, né, você tem, né, como também nos países muçulmanos, uma certa perseguição né, da fé, de você mencionar Cristo, você já pode ser preso, e também na Rússia pode ser a mesma coisa, que pode ter pessoas, né, milhares, se não bilhões de pessoas, que não têm ouvido de Cristo porque o sistema de governo, o sistema de religião não comporta, não permite que a palavra seja pregada, que o nome de Jesus seja, né, noticiado por aí. E, de novo, pessoas nunca têm ouvido falar de Cristo. Né? Será que eles vão ser condenados? Será que eles são indesculpáveis? Com certeza, eles têm seus problemas, têm, né, sei lá, têm suas tentações, às vezes eles fazem o que sabem que não devem fazer, mas eles nunca têm ouvido de Cristo. Será que Deus é justo a julgar tais pessoas que nunca ouviram, nem sequer ouviram o nome do Senhor? Vocês já pensaram desse jeito antes? Já se perguntou essas coisas? A gente pode até, no certo sentido, né, guardar um certo resistência à ideia, uma certa repúdio à ideia que alguém que nem sequer ouviu o nome do Senhor seria por ele julgado.
É um pensamento. Muitas vezes achamos que seria uma injustiça muito grande para Deus condenar as pessoas que jamais tiveram oportunidade de ouvir a notícia de salvação, as boas novas. Eu sei que é capaz que você tenha pensado assim, porque essa controvérsia tem rondado na igreja há muito tempo. É muito difícil a gente quer dizer que, ó, titia, meu cunhado, meu pai, minha mãe, irmão, irmã, cunhado, pessoas legais, pessoas morais, são de repente uma situação muito desagradável diante de Deus. E daí, e as pessoas que nunca têm ouvido? Será que Deus vai condenar eles? Essa não seria em si uma injustiça, já que eles nunca nem sequer ouviram o nome do Senhor para obedecer ao Evangelho. Eu não sei quantas aulas bíblicas eu já assisti em que essas perguntas não rondavam, né? Sendo comentadas. Pessoas decidindo, não, para mim, essas, né, Deus não é injusto assim para condenar alguém que jamais teve a oportunidade de conhecer a palavra. Alguém já teve essa conversa? Já participou numa conversa dessa? Eu não seria surpreendido que essa conversa não já tenha rolado. Onde você congrega entre alguns amigos seus, assim, cada um dando seu palpite. Veja bem, Paulo vai responder a tudo isso nos próximos 2 capítulos. Ele vai querer mostrar que, categoria por categoria, todos diante de Deus se encontram sem desculpa. Todos são condenados, todos necessitam da boa notícia. Olha, você se lembra, hoje mal eu falei que quando a gente vê a mensagem, o evangelho, não como um polêmico religioso, mas como uma boa notícia, que a nosso desejo, a facilidade com que compartilhamos o evangelho cresce, né, assim, espontaneamente. Porque tudo que é boa notícia a gente quer compartilhar. Bem, vamos começar. Versículo 18, a gente vai vamos considerar o primeiro caso, que a gente vai chamar, né, porque, sendo bem brasileiro, aquele mundão. As pessoas no mundo que já chegou ao ponto que não entendem mais nada de nada, entendeu? Sempre tem essas. Eu vou ler alguns versículos e depois alguém pode ler, né? Eu vou ler 4 versículos e depois alguém se prontifica para ler mais 4. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos, o coração insensato deles obscureceu-se. Alguém pode dar
continuidade. E, proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Tá bem, mais alguém? (26) Por causa disso, os entregou Deus paixões infames, porque até as mulheres mandaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhantes aos homens, também deixando o contato natural da mulher e se infamaram naturalmente em sua semelhança, cometendo torpeza homens com homens, e receberam em si mesmo a merecida punição do seu erro. Continua? Sim. Mais uma pessoa. Que, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família. Implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Tudo bem. Então, aqui, Paulo está, no certo sentido, né, abrindo o jogo para o que a gente pode dizer seria a queda do mundo em geral. Né? Que, em geral, o mundo, né, tinha uma época, existia um tempo em que o mundo, né, reconhecia, bem sabia que Deus era Deus, que, né, poderiam ainda assim raciocinar e entender através das coisas criadas, coisas a respeito de Deus, assim como seu eterno poder, como, né, outros atributos, sendo visto, né, a Bíblia diz, nas coisas criadas. Eu não sei se você tem feito qualquer estudo no assunto, mas, né, quando você vê a complexidade do universo, das leis de física, né, tudo que está envolvido no desenvolvimento de vida em si, né, quando você entende, né, que, né, o mundo, né, não é somente complexo, digamos,
o universo não é complexo somente no sentido macro, né? Que quer dizer, né, a bola maior, no grande quadro das coisas, mas até chegando, né, às coisas menores, dentro da célula, dentro das moléculas, sendo coisas orgânicas, inorgânicas, com vida, sem vida, a complexidade existe no nível microscópio, se eu posso dizer assim. Ou seja, a complexidade se encontra em todo lugar. E o ponto é para pensar que tudo isso aconteceu por acaso, como, né, uma determinada, né, facção na sociedade atual que nós cremos. É algo além da possibilidade. Matematicamente, é impossível que a vida, por exemplo, se desenvolveu por acaso, do jeito que, né, pelo menos com Deus, você começa com uma inteligência, com um propósito, com um determinado poder para fazer a coisa, né, acontecer, para, né, colocar ordem no universo, para pensar que tanta complexidade, de tanta ordem surgiu do caos, sem qualquer criador, sem qualquer poder, sem qualquer razão por trás, aleatoriamente, é um enorme passo de fé. Bem, o ponto é, o que ele está dizendo aqui, é que só olhando a criação, vendo o tamanho do universo, a complexidade do universo, vendo a complexidade até no nível microscópio, já se entende que tem que ter uma inteligência por trás de tudo isso, né? Para pensar que tudo surgiu aleatoriamente. É intelectualmente desonesto. Tudo bem. Eu não vou ficar debatendo essa, porque eu quero começar onde ele começou. Vamos voltar a essa ideia, mas eu quero começar onde ele começou. Ele começou falando sobre a ira de Deus. E eu não sei o que você pensa a respeito disso. Às vezes pessoas acham que, né, ira, que Deus está irado com o homem, que Deus está irado, né, em relação ao pecado, à rebeldia, que a ira em si é um atributo indigno de Deus. E eu diria que, assim, tirando o exemplo, né, a ira humana, por que ficamos irados? Tipicamente ficamos irados quando nós não conseguimos o que nós queremos, não é não? Ou seja, nós temos uma noção de como deve seguir o relacionamento, né? Como, né, deve seguir as coisas lá no emprego, na família, com os filhos, com a esposa, na igreja, e de repente, né, tudo desanda assim, de acordo com o meu pensamento, no universo de Paulo, a coisa deve ser assim, e de repente a coisa não é assim, e eu fico revoltado porque a minha ideia, os meus conceitos foram feridos, foram rejeitadas, contrariadas. Então, porque
por causa do meu ego, por causa do meu desejo, por causa da minha noção das coisas, de repente eu fico irado. Ou seja, a ira humana é uma coisa, tem uma fonte, vem de um lugar talvez não tão saudável, que é a nossa própria, sei lá, egoísmo, nosso desejo de controlar, nosso desejo pelo poder, nosso desejo de manipular as pessoas e as circunstâncias para nossa própria vantagem, e quando a coisa não vai de acordo, nós ficamos irados. Então, se a ira de Deus fosse igual, então eu até concordo, talvez não seja um conceito que condiz com a natureza e o caráter de Deus. Mas o ponto é que Paulo não teve problema de ter essa conversa. Para Paulo, a revelação da ira de Deus, o fato que Deus tem ira, que está irado, que está agindo, que Deus está despejando sobre nós a sua ira. Para Paulo, não houve escândalo com isso. Porque o que Paulo sabe, que a ira de Deus não está vindo do mesmo lugar egocêntrico, o mesmo lugar corrompido, o mesmo lugar pecaminoso de onde vem a ira do homem. Mas a ira de Deus vem de um lugar santo, a própria natureza dele, o próprio caráter dele, que celebra, que levanta, que insiste na santidade, tem que reagir a tudo que é corrupto, tudo que é pecaminoso. Então, a ira de Deus vem de um lugar santo, ao invés de um lugar, um coração, vamos dizer, corrompido, egoísta né, cheia de, sei lá, ciúmes e desejo de controlar, desejo de poder, que nem o ser humano. O ponto que eu quero ilustrar aqui é que Paulo não tem nenhum problema em falar sobre a ira de Deus. E ele disse que ele está despejando, né, que essa ira de Deus está sendo revelada dos céus contra toda iniquidade e maldade dos homens. Então, a ira de Deus, no caso, vem de um lugar santo, um lugar saudável, um desejo, uma natureza santíssima que tem que rejeitar, tem que punir, tem que responder à pecaminosidade que caracteriza o ser humano. O interessante sobre essa afirmação é, de novo, o verbo. A ira de Deus é revelada. Né? Ele não disse que a ira de Deus se revelou, ou que a ira de Deus será, né, revelada, assim como em algum momento no futuro, talvez na consumação das coisas, quando Deus vai julgar os corações do homem, né, em função das coisas feitas na carne, diz a palavra. Mas ele está usando o tempo presente, que a ira de Deus é revelada. Quer dizer, é uma realidade presente, uma coisa que nunca termina, uma coisa em andamento. Essa ira vem dos céus, ele disse, contra toda impiedade e injustiça dos homens. E veja a próxima frase, que supreme a verdade pela injustiça. Então, o que nós estamos
encarando aqui, o que Paulo está descrevendo aqui nesses, sei lá, 14 versículos. Ele está nos dando, no certo sentido, a anatomia de apostasia. Ou seja, houve um tempo, há muito tempo atrás, lá no jardim, logo atrás, depois do jardim, em que o homem que tinha andado com Deus, o homem que se relacionava com Deus, né, os descendentes desses homens que ouviram dessa história, que sabiam muito bem quem era Deus, qual é a história, como é que nós chegamos a esse ponto, que agora, suando pelo suor do nosso texto, que nós vamos comer, que de repente a terra que antigamente dava a sua fartura, agora está, né, dando assim, com muita dificuldade. Então você conhece, né, a história de Gênesis e a maldição sobre a terra e tudo isso, mas o ponto é que logo em seguida do acontecido aqui, todo mundo sabia a respeito de Deus, da sua santidade, da vontade de Deus, da justiça, em muitas maneiras entenderam o Criador. Mas o que aconteceu? Bem, sendo homens falhos, rebeldes, carnais, falhos, eles, e veja a frase, suprimiram a verdade pela injustiça. Então, tem um escritor aqui nos Estados Unidos, eu não sei, ele pode ter já morrido. Eu conheci esse senhor pessoalmente, o nome dele era Jim McGuigan. E, né, o livro dele era chamado, tenho aqui por baixo, desculpe, né, Celebrar a Ira de Deus. Que pense bem, né? Primeiramente, a gente fica escandalizado só com, né, o tópico, com a ideia que, de alguma forma, Deus está irado e que, sendo irado, ele não está pecando, porque quando nós iramos, tipicamente estamos pecando. Mas com Deus é diferente. Essa ira vem de um lugar diferente, como eu já falei. Mas daí, para, né, admitir a ira de Deus e daí tomar o próximo passo para celebrar a ira de Deus, quase não bate. O que ele falou nesse livro é interessante. Ele disse, a gente não deve pensar de Deus como, né, algum bondoso. Não devemos pensar de Deus assim como o nosso avô, que, né, tudo é lícito, tudo se pode. Ele disse, Deus não é moleza. Mas Deus, através do sofrimento, a iniquidade, a maldade, o pecado, a aleatoriedade que existe no mundo, que de repente alguém, sem qualquer motivo, vai saindo na rua atirando nas outras pessoas, como acontece. Que estão, sei lá, atirando, esfaqueando, matando pessoas que nem conhecem. Ele disse, Deus usa a maldade do homem, o sofrimento, a maldade, para mostrar ao mundo que essa é seu futuro separado de mim. Ele disse, Deus não é moleza. E até no Brasil, a gente tem aquele ditado, não é não? Quem não vem pelo amor, vem pelo quê? Vem pela dor. E é isso que o Jim queria dizer. E veja bem,
esse senhor que eu conheço a história dele. Acontece que, olha, você pode ver pelo nome, McGuigan, ele é irlandês. Esse é o nome irlandês, né? Tudo bem. Irlandeses são, né, assim, tradicionalmente bebarrões. Você pode andar o mundo inteiro, você pode andar no meio do mato, em algum lugar, e saindo no outro, né, lá no meio você vai achar um bar irlandês. Verdade. Eu já vivi essa experiência. Eu estava andando lá num lugar onde Judas perdeu as botas e, de repente, um bar irlandês. Eles têm essa fama. Os 2 irmãos dele, são alcoólatras. A esposa dele ficou acometida de uma doença. E nos últimos 20 anos de vida dela, ela ficou acamada. Inclusive, era difícil para o Jim, né, cumprir o ministério dele, fazer o que ele precisava de fazer. Ele era instrutor num seminário nos Estados Unidos, é por aí que eu o conheci. Ele era muito convidado para, né, assim, reuniões para falar das coisas de Deus, para pregar, né, ele era especialista, por sinal, em profecia. Então, o ponto que eu estou dizendo é que ele é alguém que tem testemunhado, já sentiu na carne o que é o pecado. Os irmãos alcoólatras, suas famílias destruídas, a sua esposa acometida de uma doença terminal que nos últimos 20 anos nem saía do quarto dela. Tinha que ter alguém aí o tempo todo, o dia todo dia. Eu me lembro dele falando uma vez, ele bateu a parede com força. Só da ira de ver sua mulher cometida de uma doença tão injusta, quando ela era uma pessoa tão meiga, tão... Ele disse, essa é o mundo separado de Deus. Então, no Brasil, como a gente sabe, nas favelas, o que é que tem lá? Nas ruas, sem teto, pobreza, crime, drogas, gangues, violência. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então, a ideia de celebrar a ira de Deus é que Deus não é moleza, que Deus está aqui para redimir para si uma raça perdida. E se for preciso, Ele está disposto a açoitar, como Ele fez com Israel, não é não? Para ver o caos tomar conta, para ver o dor aumentar, até as pessoas caiam em si e reconhecem a sua necessidade dele. Porque o mundo tem perdido o controle, porque o caos já tomou conta. Ira de Deus. Está sendo revelado todos os dias. Contra os homens, todos os homens que reprimem, suprimem a verdade com sua injustiça. Veja bem, ele está... Para eu entender isso, eu tinha que entrar um pouco mais de detalhe, né? Tinha que pensar um pouco mais nesse assunto. E, enfim, eu reconheci
que, né, nós queremos pensar que são aquelas senhores das drogas, aquelas que estão lá nas favelas, mandando os soldadinhos deles com armas, né, assaltando, vendendo drogas, que essas são as pessoas. Temos que acabar com eles, temos que, né, impor ordem novamente, sei lá, né, ordem e progresso. Quando a verdade que... Então, esse não é nada bom, né? Então, entende o que eu quero dizer, né? A vida deles, né? O desordem, o caos deles, a avareza deles, a ambição deles, o controle e o poder deles não tem nada positivo pela sociedade brasileira, nem, né, em outros países, pessoas iguais, seja, né, nos cartéis de drogas, nos cartéis, sei lá, né? Então, em todo lugar tem pessoas infernalizando a vida. E isso é ruim. E com certeza essas pessoas estão suprimindo a verdade com sua injustiça. Mas o que eu quero que você entenda é que todos nós fazemos isso. Eu não estou aqui falando somente dos, né, dos cartéis e dos, né, articuladores de crime e de gangues e tudo isso, mas todos nós suprimimos a verdade. Como? Bem, uma ilustração. E o que eu quero mostrar aqui, que essa supressão da verdade é uma coisa progressiva. Então, vamos supor que, né, no certo sentido, vivia na época logo após, sei lá, de Adão e Eva. Ou talvez, né, com Moisés, ele saiu com a lei de Deus, foi um grande momento de revelação, né? Ele escreveu Deuteronômio, Levítico, ele nos deu a lei, ele nos ajudou a entender né, a vontade expressa de Deus. E o que eu sei é o seguinte, mesmo nesse momento de revelação, de euforia, o homem sendo o que ele é, sendo corrompido, carnal, rebelde, ele não tomou posse de 100%, ele não tomou, né? Não assumiu tudo que aprendeu. Pode ser que, né, ele foi uma pessoa extremamente moral, extremamente, né, coerente, extremamente zeloso por Deus e talvez, né, sendo uma pessoa excelente, devoto, né, zeloso, em função da sua carnalidade e fraqueza pessoal. Ele só conseguiu repassar para seus filhos 95% daquilo que ele sabia. Ou seja, o que ele recebia de Deus. Em termos de conhecimento, em termos da expectativa, né, as normas da santidade, sendo excelente, sendo sobremodo zeloso, ele passou 95%, porque, né, olha, sempre tem aquela margem, aqueles 5%, 8%, sei lá, o número pode ser 20%, pode ser 50%, se a gente não liga para o assunto. Nós estamos zelosos pela santidade. Então, o que eu quero, né, pintar aqui a ideia de uma supressão de verdade progressiva. Eu entendo esse tanto. Para meus filhos, eu passo 92% daquela que eu sabia.
Os outros 8%, eu não comuniquei isso porque até eu falho nisso. Até eu sou transgressor naquele sentido. Eu quero me apresentar para meus filhos na melhor luz possível. Eu quero que as pessoas pensem o melhor de mim. E por mais que eu quero minimizar meu afastamento da verdade, a realidade é que, assim, de geração em geração, em geração em geração, né, o conhecimento de Deus sendo suprimido pela rebeldia, pela dureza de coração, pela corrupção humana. Cada geração recebe uma fração do que sabia, a fração da revelação, a fração da moralidade, da santidade que existia na geração anterior, e a geração anterior, e a geração anterior. Então, não levaria muitas gerações para a gente chegar logo ao fato que essa quarta, quinta, sexta geração entende nem a metade. Porque cada um no seu dia, cada um de acordo com seu zelo ou falta de zelo pelas coisas de Deus, ia repassando cada vez menos, até recebendo menos para repassar. E acabamos transmitindo dentro de poucas gerações uma pequena fração do conhecimento que antigamente todo mundo sabia. E isso explica a natureza progressiva do pecado, da supressão da verdade. Então, a gente não tem que chegar ao extremo, aquela cartão de cartéis, poderoso chefão italiano, para suprimir a verdade. Eu faço isso na minha vida. Você faz na sua. Todos nós fazemos. E o que acontece é que chega ao momento aqueles que conheciam a Deus em algum ponto suprimiram a verdade sobre o Senhor, não retiveram o conhecimento de Deus, sabiam que estavam pecando, sabiam que eram culpados, mas continuava do mesmo jeito. E por isso, Deus disse, vocês são sem desculpa. Veja o que ele diz aqui. Ele disse, olha, versículo 20, que até na própria criação, eles poderiam deduzir muita coisa a respeito de Deus. Essa é chamado em termos teológicos, né, ou revelação natural, ou revelação natural, ou revelação geral. Em que a gente pode, assim, pela criação, né, observar diversas coisas relacionadas a Deus, que Ele é Deus poderoso para criar um universo tão imenso, para colocar tanto ordem, para manter tudo do jeito que é. Podemos saber que é inteligente pela ordem, né, né, que existe, mas para saber a vontade dele para a nossa vida, para saber como ele nos encara, para saber como alguém pode ser salvo, como pode se relacionar com Deus, essa iria requerer uma revelação a mais, que chama revelação especial, que nós temos na palavra de Deus. Então, essa é considerada revelação especial, que nos ajuda a entender os detalhes, como podemos relacionar-nos com Deus, como podemos, né, chegar ao Senhor, o que é a vontade dele. Ele tem que explicar isso para nós e ele faz.
Mas, e aqui o ponto. Desde o princípio, esse processo progressivo, essa guerra contra o conhecimento de Deus, tem andado sem falhar, de geração em geração, até chegamos ao ponto, como Paulo escreve, que o Deus desse mundo tem cegado os olhos nossos, para que a gente não entenda mais. Nem quem é Deus, nem qual é a sua vontade, nem o que é justiça. E a gente chega ao ponto que nem temos consciência mais praticamente do pecado que cometemos. Ao ponto de algumas pessoas vão, né, como ele descreve aqui, vão fazer imagens seguindo a semelhança do homem, como de pássaros, quadrúpedes e répteis, e vão prestar culto a eles, adorando a criação ao invés do Criador, achando isso totalmente normal. Versículo 24 diz: e vendo isso, Deus os entregou. Então Deus desistiu. Deus não quis mais saber. Ele os entregou às suas próprias paixões, a seu próprio desejo ilícito. E ele disse que, né, eles se pensando, se dizendo sábios, se tornaram loucos. Olha, eu vejo a sociedade hoje, e sabe o que eu penso? Isso é loucura. A gente chama o que é ruim uma coisa boa é ruim. A perversão é normal e o normal ninguém quer defender. Então, o ponto é, e tudo isso, é o interessante, e onde é que tudo isso começou? Ele diz aqui, ele disse o seguinte, deixa eu ver o versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus. Então, esse era o caso. Numa época existia esse conhecimento. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, tudo isso começou com arrogância e ingratidão da parte humana. Essa é a anatomia, onde começa essa apostasia que, por fim, tomou conta ao mundo, ao ponto que chegamos ao ponto que, né, no dia de hoje, as pessoas nem sabem que imoralidade é imoralidade, que perversão é perversão. E que Deus está irado, que Deus, né, está, né, despejando a sua ira por causa da transgressão que hoje achamos uma coisa normal. Onde começou isso? Com a arrogância humana. Achando-se sábios, se tornaram loucos. E com a ingratidão, nem lhe deram graças. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança dos homens mortais, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, e veja bem, você começa com ingratidão, você começa com essa arrogância, essa vai afetar o culto, o louvor do homem, né, em relação a Deus,
E daí vai ainda, assim, de mal para o pior. Porque Deus, ele disse, né, obscureceu-lhes a mente, seus valores acabaram sendo distorcidos, a adoração ficou corrompida, surgiu, né, seguiu a imoralidade, e depois da imoralidade até grosseira, a própria perversão. Ou seja, que essa perversão, né, é o fim do processo do julgamento de Deus sobre o ser humano. Porque o ser humano, na sua arrogância e ingratidão, decidiram não reter o conhecimento de Deus na sua mente. Rejeitaram a Deus. Não queriam nem saber. Preferiam o caos do homem, do pecado, da rebeldia, antes da ordem do conhecimento de Deus. E se torna o ponto a ser incorrigível. Tem um livro, muitos anos atrás, que disse a verdade nunca tem sido tão esquisito. E o ponto do livro que aquela que as gerações, né, a gente falava de verdade absoluta. Né? A palavra de Deus nos comunicava a verdade absoluta. Hoje você fala de verdade absoluta e vai cair em risada. Quem é você para me dizer o que é verdade para mim? Okay. Por isso, Deus os entregou à impureza, versículo 24. Impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Então, né, essa é a imoralidade. Então, Deus os entregou. Ele deixou que, né? Olha, a imagem que eu tenho aqui, que eu compartilho com os estudantes, é que quando eu era menino, eu tinha um pequeno carrinho, né? Não sei se você já viu isso num filme qualquer, mas você sentava, tinha 4 rodas, e tinha, assim, né, onde você assentava, e tinha uma vara aí que ligava as rodinhas de frente, e com essa vara você dava para direcionar, né, o pequeno vagão. E o que a gente gostava de fazer, a gente gostava de subir a ladeira, talvez lá assim no asfalto, lá em cima. E a gente, né, iria entrar no vagão, a gente tudo pronto, tudo bem, eu estou tudo sob controle, eu tenho a vara, eu vou direcionar assim. Daí soltava, ladeira abaixo. Mas que graça! A gente gritando, os amigos correndo atrás, e a gente ganhando velocidade, descendo a ladeira. Mas que ânimo! E daí a gente chegava lá embaixo, né, acabou o embalo, daí pegávamos o vagão, outro entrava, a gente subia para outro descer, viver a mesma emoção. A imagem que eu mostro para os irmãos é que, no certo sentido, nós somos assim com o pecado. O pecado é aquela ladeira abaixo. E nós estamos lá em cima. Nós estamos querendo descer, estamos querendo viver aquela emoção, estamos querendo viver aquele embalo. Uma vida sem Deus, uma vida sem, né, limites. Fazendo o que bem entendemos, o que bem queremos. E Deus está aí com o amor dele. Não, filho, não desce. Não desce, não vai acabar bem para você.
Você já talvez teve um mãe como essa, né? Que a gente queria fazer muitas bobagens e ela está segurando a gente para a gente não entrar no pior, né? Não, de descer, está passando um carro e pá, acaba com você. Ou o vagão vira e você vai, né, despejado aí, rolando, quebrando, sei lá, braço, perna, tornozelo, não sei. Todo quebrado lá embaixo. Mas a gente insistindo, solta-me, quero descer. Eu quero tudo que eu vejo, eu quero descer essa ladeira, eu quero o pecado, eu quero a liberdade. Quero viver isso. E insistindo, Deus vai dizer, tá. E vai nos soltar. Fez tudo para a gente não descer essa ladeira. Fez tudo para a gente manter um relacionamento íntimo com Ele. Nos cercou de irmãos, nos cercou pela sua lei, nos cercou por seu amor, mas nós queremos o que queremos. Então Deus não somente nos larga, mas chegando a esse ponto, Ele dá um bom empurrão, viu? Se é isso que você quer, vá. Um escritor disse que tem 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que olham a Deus e dizem, seja feito a sua vontade. Tem aquelas pessoas. Deus, seja feita a sua vontade. Tem aquelas pessoas. E tem as pessoas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Ou seja, Deus os entrega a seus próprios desejos, a própria corrupção, a própria arrogância, as mentes sendo escurecidas, valores distorcidos, adoração corrompidas, a imoralidade por toda parte e a pessoa querendo descer essa ladeira. Deus está dizendo, não tem nada bom aí. Vai se quebrar. Solte-me. Daí ele disse, até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outros contra a natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram e cometeram atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Esse é o fim do processo, gente. A perversão. A mente totalmente enganada, corrompido, cicatrizado. Caso que você não saiba, né? Aqui em Romanos 1, homossexualismo é um pecado. Aqui em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, você não sabe que os ímpios não herdarão o reino de Deus. Não se engane. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatros, nem os adúlteros, nem os agressores, nem os infratores, nem os homossexuais, nem os gananciosos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os vigaristas herdarão o reino de Deus. E veja bem, gente, esse versículo, nós queremos destacar, né, talvez o homossexualismo, porque nós estamos ofendidos com o pecado deles, mas eles são uma de 8 aqui nessa relação. Ou seja, nós queremos fazer desse pecado um pecado, né, sei lá, né, assim, totalmente diferente, totalmente, né, sei lá, né,
né, repugnante. E enquanto ele disse, e não somente eles, aqueles sexualmente imorais, os idólatras, os adúlteros. Então, todos eles estão vivendo sem restrição, sem moderação, descontrolada, longe de Deus, como consequência de um progresso natural humano de reprimir a verdade conhecida, repassando cada vez menos, ao ponto que chega a geração cujos olhos são totalmente cegados pelo engano do pecado. Então, o veredito aqui, né, não é qual é a etiqueta desse pecado. É imoral, arrogante, ladrão, fofoca, terrena, carnal, quer dizer, sensual, viciado, homossexual. A etiqueta não é importante. É a natureza humana, que nós todos somos universalmente corrompidos pelo pecado, pelo desejo ilícito, a concupiscência da carne. Cegados os nossos olhos pelo Deus desse mundo. Versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou para uma disposição mental reprovável, para que praticarem o que não devem, não deviam. Ou seja, né, essa é quando Deus disse seja feita a sua vontade. Você quer descer aquela ladeira? Você quer entrar nesse chiqueiro? Você quer saber qual é o fim desse caminho que você tanto quer? Então vá. Seja feita a sua vontade. Daí ele diz, e por isso se tornaram cheios de toda sorte de injustiça. Toda sorte de maldade, de ganância, de depravação. Então, palavras até meio assim, né, expansivas, né? Ou seja, trata não só de um pecado assim individual, mas, né, uma série de pecados, uma série de atitudes, uma série de corrupção. Daí ele disse, tornaram-se, estão cheios de inveja, de homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Quem és tu para me dizer que é verdade? Quem és tu para julgar me julgar no meu procedimento? Esse é o mundo de hoje. Olha aqui o que ele diz. Inventem maneiras de praticar o mal. Quer dizer, não é que, né, nós temos nos mergulhado no mal conhecido, nós temos que inventar novas expressões de imundícia e pecado e corrupção. Inventem maneiras de praticar mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis. E veja o último versículo aqui.
embora conhecem o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Olha, eles sabem. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovem. A palavra aí é aplaudem. Aqueles que as praticam. Veja bem, gente. Todos nós suprimimos a verdade. O que eu recebo de Deus, nem tudo eu repasso. A minha rebeldia, a minha falha, a corrupção que reside dentro de mim não me deixa. Eu sou parte do problema. Você é parte do problema. Porque estamos todos fatalmente falhos. Essa que eu chamo a condição humana. Somos falhos, inconsistentes. Veja bem, Deus pretendia que o reconhecimento da nossa falha fatal, que nossa condição humana nos fizesse pessoas compassivas com as falhas dos outros. Porque eu sofro disso, porque eu tenho andado por aí, talvez em pecado diferente, talvez num nível diferente, eu não sei, talvez de uma forma diferente, mas a sua história, senhor pecador, sua história, seu rebelde e arrogante, eu conheço essa história, eu tenho andado por aí, eu entendo seu modo de pensar, seu modo de ser, a sua resistência ao amor de Deus, eu entendo tudo isso, eu tenho andado por aí. Mas nós, nossa abordagem moralista da fé, nem isso conseguimos. Nem isso. Nós não somos pessoas compassivas. Nós não temos essa empatia com aquela que os olhos são cegados pelo Deus desse mundo. Mesmo nós tendo há pouco escapado esse mundo, escapado as garras desse inimigo, de repente a gente se enche com orgulho, se acha alguma coisa, achamos que somos melhores do que eles, quando o que Deus queria é que nos compadecêssemos com nosso companheiro pecador. Bem, em Romanos capítulo 2 e 3, o que a gente vai ver é ninguém recebe um passe aqui. Ninguém está sendo desculpado, Deus não está passando visto grosso para ninguém. Por sinal, ele termina porque não há justo, nem sequer um. Não há ninguém que entenda, ninguém que procura Deus. Todos se afastaram, juntos se tornaram inúteis. Não há ninguém que faz o bem, nem mesmo. Vamos falar sobre isso em capítulo 3. Mas o ponto é que Paulo está levando a raça humana, divide a raça humana em 3 categorias de pessoas. Hoje à noite estamos falando do primeiro. Aquela que conhecia, se afastava de Deus, que não queria manter Deus no seu conhecimento,
que se achavam, né, sábios e no processo se tornaram tolos, e por isso Deus os considerou indesculpáveis e ainda os entregou a seus próprios desejos carnais. Vamos ver os outros grupos ainda pela frente. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou fazer uma pequena aplicação. Porque, como eu falei, onde começou tudo isso foi na arrogância e foi na ingratidão. E o que logo aconteceu é que o culto do homem foi afetado. Assim que ele foi, tornou-se assim tão arrogante e tornou-se assim tão, qual é a palavra que eu usei? Arrogante e, peraí, ingrato, tá certo? Tudo bem? A próxima coisa que foi afetada era o culto dele ao Senhor Deus. Porque imediatamente depois dessa arrogância, depois dessa ingratidão, ele tornou, adorou o criatura em vez do Criador. Que é bendito todo sempre, ele diz. Veja bem, gente. Para mim, entre as outras coisas, essa lição, quando eu vejo isso, como o culto foi afetado, como o culto se tornou uma coisa impotente de suster esse processo, de segurar a barra aí, para nos ajudar a evitar uma perda maior. Porque era, sei lá, tão formal, tão assim, isolado de Deus, tão voltado para, sei lá, cerimônias, rituais, o cumprimento da ordem de alguma coisa. Você pode ler Isaías 10 para ouvir mais sobre isso. O ponto é, importa que na igreja, hoje, para segurar essa barra, para não deixar o processo natural continuar, a nossa adoração tem que ser animada e real. A adoração deve nos conduzir consistentemente à presença de Deus para a gente testemunhar, se beneficiar, se inspirar com a glória e santidade de Deus. Caso contrário, o nosso culto não vai conseguir conter esta apostasia natural que surge em nosso meio em função da repressão nossa da verdade pela nossa iniquidade. Na Bíblia, você pode constar que esse processo repetiu-se diversas vezes, principalmente na Israel, que a primeira geração seria zeloso para Deus, segundo, nem tanto, terceiro, nem sabia o porquê do zelo anterior. O terceiro já está, o quarto já está encaminhando em outra geração, a quinta geração está totalmente perdido, e a sexta geração já está sendo castigado por causa da corrupção da nação e o pecado que reside aí. E veja bem, e a religião de Yahweh já perdeu sentido há 3 gerações. Agora estamos simplesmente fazendo o ritual. Mas ninguém está sendo
convicto, ninguém está sendo inspirado, ninguém está entrando na presença de Deus para ter uma experiência transformadora com Ele. E daí o que acontecia? Deus levantava um profeta. Deus levava uma perseguição. Deus, açoitava a terra através de secas, através de pragas. E a vida ficou tão dura, sobre o juízo de Deus, a mão de Deus pesando sobre eles, que enfim eles voltam ao Senhor. E haverá uma renovação e o processo do sexto sentido começa de novo. Aquela primeira geração voltou-se, se conscientizou, voltou-se para Deus, foram zelosos mais uma vez por Deus, e a segunda, nem tanto, o terceiro, só, assim, fazendo, a coisa, assim, superficialmente, sem coração, no quarto já sendo rebelde, quinto já recebendo o fruto da rebelde da geração anterior. E o processo vai se repetindo. Você vê isso 4, 5, 6 vezes. Gente, a melhor maneira de evitar isso é que na igreja aquele louvor seja cheia de coração, convicta da presença de Deus, inspirada pela santidade da glória e da presença dele. Então, está aqui as conclusões dessa secção e vamos poder terminar a aula. A justiça punitiva de Deus é uma consequência da sua própria natureza. Deus sendo santo, Deus sendo justo, ele tem que reagir, tem que punir o pecado, tem que tem que rejeitar o pecador. Portanto, a punição do pecado é uma obrigação moral ligada à própria santidade de Deus. Ele não tem opção, ele tem que fazer assim. A base da justificação é ligado à personagem do próprio Deus, quem ele é, a sua natureza, que ele é misericordioso. E daí, também incentivado, impelido pela necessidade humana de escapar à ira presente e à ira vindoura de Deus. Portanto, a ira de Deus é uma expressão da sua indignação contra toda impiedade. Também se nota que Deus nunca se deixou sem testemunho nesse mundo. A gente vê isso em versículo 19, versículo 20, 23. As pessoas sabiam perfeitamente quem Deus era, sua natureza, e decidiram excluir Deus do seu conhecimento. A gente vê que a revelação natural não é suficiente para levar o homem à salvação. Outra coisa aqui que eu coloquei uma estrela aqui, porque a gente vai voltar a esse assunto, vamos tratar isso, mais adiante. Os não ensinados. Pessoas que nunca têm ouvido falar de Cristo. Onde quer que sejam, estão precisando desesperadamente do Evangelho. A ignorância deles não é desculpa. Vamos falar sobre isso mais adiante.
O homem é ignorante de Deus não porque falta evidência suficiente, mas porque ele escolheu excluir Deus do seu conhecimento. É interessante essa próxima frase. Deus pune pecado com pecado. Então, o homem rejeitou a Deus, então Deus deixou ele aprofundar-se ainda mais no pecado. Deus removeu as barreiras divinas ao pecado, a moralidade, a consciência. Deus permitiu que o homem se mergulhasse no poço cada vez mais fundo e nojento, até que ele reconhece o seu erro e volta a Deus para realizar e alcançar a redenção. A gente observa que a religião é a única âncora de moralidade. Sem ela, o homem é destinado a se perder no abismo mesmo. Por sinal, não sei se você já está sabendo, mas quando se fala de religião, o raiz dessa palavra é a palavra religar. A ideia é que a religião é o que nos religa, que nos restaura a um relacionamento saudável junto com o Senhor. Versículo 32, até os homens mais corruptos são cientes da sua culpabilidade perante Deus. Sabem que quem pratica tais coisas é passível de morte e não somente as fazem, mas aplaudem os que tais coisas praticam. Eles aprovam, eles dão o amém à iniquidade dos outros. Bem, eu vou parar aqui. Então, veja bem, este trecho aqui não é nada agradável. Conta a história do mundão. Pessoas sem orientação religiosa, ou acho que rejeitaram a orientação, conhecimento que tinha, desprezaram o conhecimento de Deus, se achavam sábios e no processo se tornaram tolos. Olha, eu penso dos políticos aqui na minha terrinha. Promovendo a impunidade, pensando que a solução para a criminalidade é ensinar o criminoso que ele não vai responder pelos seus pecados. Só para ver o quê? Que o crime aumenta. Já que eu não vou ser punido. Já que a polícia não vai reagir, já que não vão me cobrar as consequências do meu pecado, vou fazer o quê? Vou fazer mais. Tornando-se, pensando que eram sábios, se tornaram tolos. Classe política aqui na minha terra. Deixa eu parar. Alguém tem uma observação, pergunta? Aqui estamos falando qual é a resposta de Deus, qual é a realidade de Deus em relação às pessoas que têm seus olhos cegados pelo Deus deste mundo. E Deus disse diversas vezes, estão sem desculpa. Sabiam, mas não queriam saber. Começaram a distorcer tudo, perverter tudo, e não deu outro. Alguém tem observação, pergunta? Como se diz? Né? Esse retrato aqui não é nada agradável. Já em capítulo 2, sim, pode falar. Só uma observação, né, sobre
sobre a explicação dessa parte da leitura, que normalmente quando é feita realmente essa leitura, ela pega em apenas um item, né? Tipo, ela não abrange todos os pecados, né? E pela tua explicação, realmente a gente é acostumado a julgar um detalhezinho, mas tipo, tem tantos pecados a ser vistos, a ser negados, né? Que a tua explicação eu achei isso bem ampla, né? E não focada em um detalhe apenas, né? Tipo, existem muitos pecados no mundo que tem que ser analisados e não aceitos, né? Não só um ou outro, né? Sim, né? E a verdade é que a corrupção é generalizada. Nós estamos, né? Nós fazemos parte dessa história, né? Essa é a minha história. Essa é a sua história. A gente pode achar que nossa história é diferente, mas eu garanto, não é. Pode ser que a gente pegou uma onda de renovação que, por exemplo, no Brasil, nos últimos 40 anos, tem, né, estourado, e nós estamos vivendo um reavivamento que, né, no certo sentido, né, mexeu, né, a coisa lá em cima. Mas o que está acontecendo desde 1980 e, né, essa renovação que aconteceu no Brasil, que a gente vem descendo a ladeira novamente. Portanto, a gente tem hoje uma igreja cada vez mais dividida, temos, né, o evangelho de prosperidade, tem, né, a batalha pelo poder dentro das igrejas religiosas, temos, né, a igreja como negócio, e agora temos a igreja como um reduto político. Veja o que estamos fazendo aqui com a igreja. Onde isso vai acabar? Eu vou te dizer onde vai acabar o descrédito da igreja. E a rejeição daquele conhecimento que há 40 anos, né, fazia a igreja no Brasil, né, vibrar. Eu me lembro, né, na revista, né, o que teve no Brasil em 1984, 1985, por aí. Lá na revista, ele tinha uma manchete que disse que a igreja é a instituição mais respeitada em todo o Brasil. Dificilmente você teria essa manchete hoje. Porque tem sido tão corrompida, tão investida em questões de autoridade e poder, reduto político, negócios, que ela está se tornando, né, maculada de tanto interesse, tanto corrupção, porque está interagindo com o mundo onde não pertence, não deve estar aí, não deve estar envolvido nessas coisas. Tá. Então, hoje temos muito mais a dizer a respeito de tudo isso. Né? A próxima aula, vamos considerar o segundo tipo de homem, que é o homem exatamente ao contrário, o homem moral. O homem que ainda zela pela justiça, que deseja a justiça. Qual é a condição dele perante de Deus? Novamente, vamos nos surpreender, porque nós estamos idealizando esta pessoa. Nós queremos ser aquele homem moral, nós queremos ser aquela que é um exemplo de virtude, nós queremos ser aquela pessoa que pessoas respeitam. Né? Paulo tem muito a dizer sobre essa categoria de pessoa também. Então, outro tem comentário? Quem tem a última palavra por hoje à noite? Boa noite, irmão. Boa noite. O que é que você tem? Eu quero... Se a minha história é esta aqui, do Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 27, se essa é a minha história, que eu estou entendendo aqui, né? E então o que vale ser
nova criatura. Porque Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas passaram, eis que se fizeram nova. Então, se essa é a minha história, o que me adiantou, então, ser uma nova criatura? Veja bem, eu sou super feliz que você falou disso, porque realmente me dá um chance de esclarecer. Né? Quando eu disse essa é a nossa história, eu estou dizendo que essa é a nossa natureza. Né? Essa é, né, que ainda somos inconsistentes. Ainda fazemos o que nós mesmos reconhecemos que não devemos fazer. A boa notícia é, em Cristo, sendo boas, né, novas criaturas, temos um recurso que não tivemos antes. Temos uma esperança que não tivemos antes. Temos uma justiça que não tivemos antes, porque todas essas outras, né, considerações vão tratar da nossa justiça, né, uma realidade em nossa vida. Mas, como novas criaturas, sabendo que Deus agora está envolvido, inclusive o Espírito Santo envolvido nesse processo, né? A gente não é vítimas, né? Nós não somos, né, vamos dizer, sem saída. Nós podemos ainda, né, através desse processo de santificação, né, no certo sentido, ser uma força para o bem. Veja bem, eu gosto de, acho que é Romanos capítulo 12, se não me engano, não seja vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Que muitas vezes a gente vê, né, e veja bem, hoje à noite era a pior notícia que, né, que vai ter, entendeu? Que a gente está falando de um povo que, né, de certo sentido, rejeitou Deus de vez. Vamos ter outra categoria e depois uma terceira categoria. E para falar a verdade, nós nos encaixamos mais na terceira categoria. Né? Mas vamos chegar lá. Mas, né, a ideia é que, né, sendo justificado, tendo o Espírito Santo, nós podemos, né, embora essa natureza continue sendo uma realidade e nós somos inconsistentes, podemos saber, se eu posso emprestar de 1 João, maior é aquela que está em nós do que aquela que está no mundo. E que nós, pelo poder de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, ainda podemos ser, né, aquele poder que inicia, que desencadeia uma renovação que pode afetar a sociedade maior, que deve ser nosso desejo, logicamente, né? Então, mas eu sou feliz que você falou disso, irmão, porque de repente alguém poderia ter pensado a mesma coisa, né? Né? Mas, né, o que eu queria ressaltar é que essa é a natureza humana, é a maneira natural da gente agir. Porém, em Cristo, essa não é necessariamente o desfecho da nossa história. Né? Nossa história ainda tem muito pela frente, tem muito mais para ainda contar. Então, por favor, não se desespera, não pense que então tudo é em vão, porque não é. E ainda nós não temos chegado ao ponto o que Deus tem feito e como o trabalho de Deus em nossa vida muda a perspectiva, né, nossa. E a expectativa nossa. Também agradeço o comentário. Sim. Gostei da sua explicação. Obrigado.
Assim, mas como eu falei, eu estou feliz que você falou, porque alguém mais poderia ter, né, pensado, mas espera aí, né? Então, né, foi útil e importante a pergunta. Obrigado. Tá certo. Então, hoje estamos vendo o mundo pelos olhos de Paulo. Vendo o mundo pelos olhos de Deus para entender como Deus encara o mundão. E ele diz, olha, são sem desculpa. Eles entenderam muita coisa. Não ligaram, não queriam mais saber, não queriam reter o conhecimento de Deus. E isso desencadeou uma série de consequências e sequelas que acabou com o mundão. Ao ponto que hoje as pessoas nem sabem mais do que é certo. Nem sabem mais, né, o desejo, a vontade de Deus. Então, nós temos um papel para cumprir, para, no certo sentido, divulgar mais uma vez, educar mais uma vez, dar o exemplo, né, do que é uma vida piedosa. Tá bem. Com isso, a gente encerra. Agradeço a presença de cada um hoje à noite. Nós estamos encaminhando para o capítulo 3. Vamos encerrar o capítulo 3 para saber e como é que Deus justifica o homem. E a gente vai descobrir que o que Deus tem feito é muito mais do que temos imaginado. Tá bem? Então, ninguém se desespera até esse momento, que vamos ver como Deus tem agido poderosamente em nosso meio e que agora somos capacitados por Deus para colaborar com Ele na grande obra de redenção dele. Tá? Um abraço, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Obrigada, noite. Paulo.